Bom, a gente vai falar um pouquinho nesse vídeo sobre um artigo sobre paridade do Eduardo Wagner. Se você quiser ler esse artigo completo, ele está no site da OBMEP, você vai lá em documentos, ele está na revista Eureka, que é uma revista muito boa, tá? Bom, e ela é uma revista da Sociedade Brasileira de Matemática. Bom, esse artigo é nível iniciante e ele começa falando, todo número natural é par ou ímpar. Bom, isso parece uma coisa muito óbvia, tá? Mas nem para todo mundo isso é óbvio. Nos naturais a gente tem uma sequência de 0, 1, 2, 3, que é os números que nós usamos para contar. Mas como que a gente pode definir os números naturais? Quem é o próximo número? Se eu te der um número B qualquer, quem é o próximo? Bom, o próximo é o B mais 1. E o próximo desse? É só eu somar mais uma unidade, tá? Então, de uma em uma unidade, eu caminho no conjunto dos números naturais. Bom, eu posso dizer que dois números têm a mesma paridade quando ambos são pares ou ambos são ímpares. Então, o 0, por exemplo, ele tem a mesma paridade do 2, do 4, do 6 e assim por diante. O 1 tem a mesma paridade do 3, do 5 e assim por diante, tá? E aí a gente entra naquela coisa de par somado com par dá par, par somado com ímpar dá ímpar, e ímpar somado com ímpar dá par. Você pode pegar isso com qualquer exemplo bem básico. Escolhe um número par e o número ímpar, soma, você vai perceber que dá ímpar, tá? Então, quaisquer dois números pares que você pensar em somar vai dar par. Quaisquer dois números ímpares que você pensar em somar vai dar par. Bom, e aí ele traz alguns problemas com resposta. Tem um que é, em um quartel existe 100 soldados, e todas as noites 3 deles são escolhidos para trabalhar de sentinela. É possível que após certo tempo, um dos soldados tenha trabalhado com cada um dos outros exatamente uma vez? Bom, esse exercício é bem interessante. Mas olha só, eu tenho 100 soldados. Vamos supor que eu vou, desses 100 soldados, dividir em dois grupos. Um grupo de 99 soldados e um grupo com um único soldado. E esse único soldado, ele vai ser o meu sortudo, entre aspas. Ele vai trabalhar todas as noites a partir de agora, cada noite com um time diferente. Acontece que junto com ele só tem como vir mais 2, porque o meu time tem que ter 3 no total. Bom, olha que interessante. Se eu for tirando números pares daqui, porque isso funciona para subtração também, ó. Se eu pego o número par e tiro o número ímpar, dá ímpar. Se eu pego o número ímpar e tiro o número ímpar, dá par. Ah, e se eu pego o número par e tiro o número par, dá par. Se eu pego o número ímpar e tiro o número par, dá ímpar, tá? Se você quiser constatar isso de forma mais interessante, nomeie os números pares como 2n e os números ímpares como 2k menos 1. Aí, ou mais 1, tanto faz. Aqui, ó, vai aparecer um mais ou menos 1. Então, vai dar ímpar. Quando você pega e subtrai, com calinha aqui, o menos 1 com menos 1 vai dar um número par, certo? Aqui vai ficar 2n menos 2n', então não tem nada sobrando, vamos assim dizer. E o último, que é ímpar menos par, entra nesse daqui, a única coisa que eu mudo é os dois de lado, né? Aparece uma unidade sobrando, vamos assim dizer. Bom, se eu for tirando números pares aqui, no final vai sobrar um soldado sozinho. Como eu só posso fazer grupos de 3 para trabalhar de noite, eu vou ter que reutilizar um soldado. Então, não tem como ele trabalhar com todo mundo exatamente uma vez. Vai ter alguém com quem ele vai trabalhar 2 vezes, tá? Então, é um problema de paridade. Então, assim, são problemas que parecem bobos, mas a gente consegue fazer com que
resolver sem fazer muita conta, só com raciocínio lógico. Bom, aí tem alguns outros probleminhas. Tem um problema do jogo de 9 botões que é muito interessante, tá? Se você tiver uma curiosidade, vai lá e faz o jogo dos botões, porque ele é muito legal, tá? Depois tem outro probleminha dos números naturais de 1 a 9, falando do sinal de soma ou subtração. Eu já fiz ele, tá? Aqui no canal. E depois vem alguns outros probleminhas. Mas aí ele vem com algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, ele vem com algumas curiosidades, algumas coisas para fazer você pensar. Entendeu? E depois vem algumas coisas de função de segundo grau. Aí você já tem que saber função de segundo grau para poder resolver. Então a gente não vai entrar nessas questões, porque às vezes quem está assistindo ainda não viu a equação do segundo grau, tá? Então esse é o artigo dele. Tem outros artigos interessantes, mas aí eu vou fazer um desafio para você. Tem uma brincadeirinha que ela é muito interessante, mas a gente vai começar a brincadeirinha com coisas bem básicas, que é soma, subtração, multiplicação e divisão. Você vai pegar e escrever, listar, né, os números de 1 a 9. Com letra legível de preferência. Em 4 colunas. Aí, para não demorar, eu vou fazer a última e a primeira, tá? E você, com essas operações, vai ter que fazer alguma coisa para no final dar sempre o resultado nas 9 vezes. Então, você escolhe um número, por exemplo, o número 8. Isso aqui vai ter que dar 8 de algum jeito. Bom, você também pode usar a potenciação e a radiciação para fazer isso daqui, tá? Então, você pode usar a potência e a raiz para fazer esse exercício. O 8, eu vou dar uma forma, mas o interessante é que você... Aí aqui tem que dar 8 também, viu? Eu posso, por exemplo... 9 menos 9 é 0, mais 9 mais 9 elevado a 0. Oh, não, mentira, que tem que ser menos, eu tô fazendo para 10, ops. 9 menos 9 elevado a 0, que todo número elevado a 0 é 1, deu 8, tá? Na primeira linha, o que a gente pode fazer? Bom, a gente pode somar daqui. E multiplica. Não dá. Bom, a gente pode somar aqui. Vai dar 2 vezes. A gente pode somar aqui. Só que aí a gente vai levar ao quadrado aqui. 2 ao quadrado é 4. E 4 vezes 2 é 8. Mas o interessante é que você tente fazer primeiramente só com as 4 operações básicas. Que aí eu não vou dar a resposta, porque senão depois... meio que dá pra fazer o resto, tá? É uma brincadeirinha bem interessante e você pode, para desafiar, cada hora fazer igual a um número, tipo o número 1, 2, 3, 4, dos números 1 até o 10 dá pra fazer, tá? É muito legal essa brincadeirinha. Então é isso.